Olá, eu fiz um vídeo recente chamado Nunca Cometa esse erro de pré-dimensionamento, onde eu demonstro essa obra aqui. E essa obra tem um comportamento bem interessante, que é o que? Basicamente, eu tenho uma estrutura onde eu tenho os pilares de 25 por 25, os três pilares são 25 por 25, e o que acontece na estrutura é o seguinte, que aqui, digamos, nessa primeira região aqui, ó, eu tenho 4,5 toneladas-força-metro de negativo nessa viga. Tá? Lembrando que todas as vigas têm o mesmo vão, todas as vigas têm a mesma carga. Tá? Então aqui eu tenho 4,5 toneladas-força-metro negativo. Eu vou subindo, aqui eu tenho 3,6. E se eu for chegar lá no topo, eu vou chegar aqui onde tem tipo 0,97 toneladas-força-metro. Já o positivo aqui está em 3,4, enquanto que lá na base estava em 2,9. Então o que está acontecendo é que conforme eu vou subindo, eu estou gerando momentos fletores negativos no pilar central menor. E momento positivo maior, porque o momento fletor que sai do pilar central tem que ir para algum lugar. E o momento fletor aqui, nas vigas, na ponta do pilar da ponta, aumentando. 3.6, 4, 4.3, 4.5 e assim por diante, 4.7. Tá? E a questão aqui é o seguinte, muitos falaram, mas isso aí é porque o pilar central não tem rigidez para engastar a viga. Tem porcaria nenhuma a ver com isso. Okay? A questão aqui que não é a inércia desse pilar que está sendo o problema. O problema é a área desse pilar. Okay? Muitos falam, mas o pilar não tem que gastar. A questão aqui é o seguinte, vamos dar uma olhada nesse diagrama aqui. Eu tenho uma viga, tá? Essa viga aqui, claro, são dois vãos, tá? Mas claramente eu vejo que tem uma rótula aqui. Tá? Tecnicamente, para o modelo de ser estável, teria que ter uma ponte de segundo grau aqui. Mas o software comete esse erro mesmo, é um erro do Speed 3D. Mas a questão é, essa estrutura aqui é perfeitamente estável, aqui tem uma rótula. Se tem uma rótula, vai ser um momento fletor pequeno? Não. O ponto de maior momento fletor dessa estrutura aqui é bem nesse apoio. Como? Porque a estrutura não se engasta no pilar, ela se engasta, uma viga se engasta na outra viga. Okay? Talvez na extremidade ela engaste um pouco do pilar, mas no meio dos vãos, uma viga engasta na outra. Okay? Então a questão aqui não é a rigidez do pilar, não a rigidez inércia, é a rigidez axial. Tá? E para você entender isso, você tem que entender uma questão bem específica, que é o seguinte, eu tenho uma obra, essa obra tem 10 andares, essa obra foi executada com cada andar tendo 3 metros até o próximo andar, digamos, de eixo a eixo, ok? Então, digamos, o térreo, o piso do térreo ficou no zero, o primeiro andar está a 3 metros, o segundo andar foi concretado mais 3 metros e assim por diante, até chegar lá na cobertura, ok? E daí, claro, subiu a alvenaria, as pessoas se mudaram e tudo mais, a questão é, 5 anos depois desse prédio executado, 10 anos depois, tá? Digamos, depois de estar aplicado todas as cargas e tudo mais. Qual a altura desse prédio? Bom, eu tenho um prédio de 3 metros por andar, eu tenho 10 andares, a pessoa vai falar que tem 30 metros. E não, eu não vou ter esse prédio com 30 metros. Ok? Se a estrutura se comportar adequadamente, eu vou ter um prédio com menos de 30 metros. Tá? Não só por causa da retração do concreto, também vai acontecer isso, vai reduzir um pouquinho mais, mas só por uma questão que não é de pós-graduação, que não é nada específico, não é nada mágico, que é gráfico tensão deformação. Okay? Você vê isso em ciência dos materiais, você vê isso em resistência dos materiais, você vê isso em até hiperestática. Aí a questão aqui é o seguinte, vamos lá. Eu tenho um prédio de 10 andares executados, cada um com 3 metros. Okay? Os pilares externos, vamos imaginar aqui uma simplificação, tá? Desculpa, a carga aqui é de 8 toneladas por andar. Tá? Se fosse 6 também, que são o princípio aqui é o seguinte, os pilares externos, eles têm uma carga menor, porque eles recebem vigas só de um lado. Tá? Então o que vai acontecer? Que basicamente eles vão ter 8 toneladas por andar, são 10 andares, o que vai acontecer que lá na cobertura vai ser 8, 16, 24, 32, tabuada do 8. Okay? Já os pilares internos, se eles recebem 15 toneladas por andar, tabuada do 15. 15, 30, 45, 60, até chegando na base, descarregando 150 toneladas na fundação. Beleza? Bom, sabendo isso aqui então, qual a altura do prédio? Tá? Não é 30 metros. Por quê? Bom, a questão aqui é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um módulo de velocidade de 300 toneladas por centímetro quadrado, ok? Tá? E eu tenho uma fluência de 2, ou seja, a longo prazo, além da deformação inicial, eu vou deformar mais 2 vezes, ou seja, total de 3 vezes. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que os pilares externos, tendo uma carga média de 44 toneladas, né? 8 no topo, 80 na base, a média dá 44, então, como se fosse uma carga média que esse pilar tem, 44 toneladas, por altura total, né? Uma equivalência, dividido pela área de 25 por 40, no caso o EI, né? O EA, desculpa, E multiplicado pela área, né? Então, e pela área aqui, que, claro, a área eu vou dividir por 3,
certo? E multiplicado pela altura do prédio de 30 metros, eu vou ter que esse pilar vai ter deformado 1,32 centímetros. Ok? Então esse pilar, que foi feito 3 metros por andar. Tá? Então o primeiro andar foi lá, o pilar do primeiro andar foi feito com 3 metros, o segundo andar foi feito com 3 metros, assim por diante. Os 10 andares de 3 metros, no total, vão chegar a uma altura de 29,9868 metros. Ok, então 29,99 metros, tá? Basicamente eu perdi um centímetro um pouquinho ali. Tá? Meu Deus do céu, que crítico? Não, mas o pepino está aqui, ó. Que é o quê? O pilar interno. Se eu fizer ele da mesma seção, se eu fizer o mesmo pilar de 25 por 40, o que vai acontecer é que como ele tem quase o dobro da carga, ele não vai deformar 1,3, ele vai deformar 2,4 centímetros. Ok? E aí o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é simples. Se o pilar interno deforma o dobro do que o pilar externo, tá? A viga ela não tem um apoio adequado ali. Esse pilar é um apoio porcaria. Por quê? Vamos dar uma olhada em como que está a deformada estrutura aqui, ó. Tá? E deformada está o seguinte, não é a flecha, tá? É deformada. O que acontece é que a viga está deformando menos aqui, ó. Ela começa a descer, mas o ponto mais deformado da viga está aqui no pilar. Por quê? Porque a viga ela está apoiada num pilar que ele já deformou. Então, como todos os andares estão acumulados, o que vai acontecer é que o pilar central ele vai deformando mais, certo? Então a viga tem que deformar um pouco para chegar nele. Ok? Claro, lá aqui no primeiro andar, né? Tem aqui outra questão. Se fosse uma casa, um sobrado, isso não seria crítico, porque a deformação já é pequena, né? Mas aqui eu tenho 1,2, 2,7, que é uma diferença aqui de 1,5 mm. Mas aí o próximo andar é 3 mm, o próximo andar é 4 mm, entendeu? Então, conforme isso aqui vai aumentando, eu vou ter 6, 7,5, lá em cima eu vou ter 10 mm de diferença a mais no pilar, entendido? Então, a questão aqui é o seguinte, que o problema dessa obra é que eu tenho um pilar com o dobro de carga, que vai deformar o dobro, ok, mas eu estou imaginando que esse pilar vai ter a mesma seção, não funciona, tá? Para entender melhor essa questão aqui, que novamente vai entrar em hiperestática, eu fiz o seguinte aqui, ó, eu vim aqui, ó, e esse apoio aqui primeiro, então eu fiz um modelo aqui, ó, de 3 nós, certo? E nesse modelo de 3 nós, eu coloquei 3 nós indeformáveis, ok? Então eu estou falando uma viga apoiada em nós deformáveis. Como que ela vai se comportar? Ela vai se comportar com um negativo de 3,6, um positivo de 3,6 e negativo de 6,3. Um positivo bem menor que o negativo. Ok? Tá? Agora, a próxima situação que eu fiz foi a seguinte. Eu vim aqui e coloquei um coeficiente de mola. Coeficiente de mola alto. Tá? Mas eu coloquei um coeficiente de mola aqui. Certo? O que vai acontecer aqui? Bom, quando eu coloco um coeficiente de mola igual, parece que isso está acontecendo, que eu tenho um coeficiente de mola igual nos 3 pilares, né, porque os 3 pilares vão ter a mesma deformação para cada tonelada, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, que aquele momento fator que eu estava falando de 6,3 está indo para 5,4, ok? Por quê? E aqui é 3,9. Por quê? Porque apenas o pilar deformando aqui, ó, 3 milímetros, enquanto a ponta deforma só 1, ele deformou 2 milímetros e eu perdi a resistência aqui, tá? Entendido isso aqui? Agora, fiz outro modelo aqui. Aqui eu coloquei metade da rigidez agora. O que aconteceu aqui, ó? Os momentos fatores com metade da rigidez, ao invés, aqui, ó, o positivo foi de 3,9 para 4,4. Por quê? Porque conforme o pilar do centro, lembra? O pilar do centro ele quer pegar muito mais carga, porque é um pilar interno. Tá? Com base que eu esperava aqui é o seguinte, o que eu esperava originalmente era o quê? Que os pilares externos 4,8 e o pilar interno 15,9. Quando eu coloco um coeficiente de mola, esse 4,8 vira 5,0. É uma diferença pequena, mas já reduz o meu momento. Esse 15,9 vira 15,5. É uma diferença pequena, mas reduz o momento. Tá? Como os 3 pilares têm a mesma rigidez, mas um está pegando muito mais carga, quando eles perdem um pouco de rigidez, quando eles deformam um pouquinho, a carga vai se distribuir equivalente. Lembra, o que é basicamente uma mola, né? É um enfraquecimento, né? Uma mola é um enfraquecimento. Enfraquecimento a gente tem que entender que é um princípio de rótulo, né? Uma rótula é um enfraquecimento. O pilar central está com enfraquecimento porque eu coloquei uma rótula. Só que como ele tinha uma carga muito maior, quando ele enfraquece, ele vai mudar a carga para as pontas. E a viga, como não enfraqueceu, ela vai tentar vencer um voo maior. Entendido? Tá? Aqui, agora com metade da resistência da mola. Tá? Vai reduzir metade da carga? Não. Tá? Vai de 15 para 14,9. Tá? Esse 14,9 agora vai acontecer aqui, ó, 5,3. Tá? Então, conforme os pilares vão perdendo rigidez e a viga mantém a rigidez, quanto maior a rigidez da viga, maior o voo que ela pode vencer. Ok? E claro, quanto menor a rigidez dos pilares, né, a inércia relativa da viga está aumentando. Né? A inércia da viga em relação à inércia total do modelo é maior.
Tá? Então aqui vai para 5.3 e só ir de 4.8 para 5.3 reação, que é uma diferença de 10%, o momento positivo vai de 3.6 para 4.4 e o negativo vai de 6.3 para 4.2. Então reduz bastante o negativo e reduz o positivo. Ok? Coloquei de novo metade da rigidez. Então aqui vai de 5.3 para 5.7. Aqui estava em 14, vai para 14.1, 14.9, 14.1. E novamente, o que vai acontecer com certeza, negativo menor, positivo maior, e o princípio vai valer aqui. Tá? Aqui eu fiz um modelo com menor rigidez ainda, coloquei uma regulação bem fraca mesmo, né? Tá? Só para ter uma questão aqui, ó. Aqui eu estava com o quê? Eu estava com 5.000 de mola, que estou 2.000 de mola, 1.000 toneladas por metro de mola, que eu coloquei 200 de mola. O que vai acontecer com 200 de mola? Basicamente nem vai ter negativo, vai ter positivo no apoio. Por quê? Porque o apoio não tem rigidez. Tá? Como os três apoios têm uma rigidez equivalente, tá? Aqui pegou 7, aqui pegou 11 e aqui pegou 7. Quando o apoio do meio não pega o dobro de carga, a viga vai gerar um positivo no apoio. Certo? E dentro da questão aqui, eu fiz um outro modelo totalmente maluco, que eu coloquei uma rigidez de 10 toneladas por metro. Então, vai acontecer o quê? Que se eu tiver uma tonelada, vai deformar 10 centímetros. E aí, claro, a viga não vai deformar 10 centímetros, a distribuição de carga vai ser praticamente perfeita. Tanto que eu vejo aqui o quê? 8 toneladas aqui, 8 toneladas aqui e 8 toneladas aqui. Ok? Isso que acontece. Daí o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter um momento fletor positivo pesado, no meio do vão ter um positivo muito pesado ainda, porque esse apoio não presta. Para ter um apoio adequado, tem que ter uma inércia adequada. Tá? Como isso que poderia ser corrigido? Muito simples. O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Aqui rigidez global ainda, aqui, claro, não vai ser corrigido perfeitamente, porque na prática eu quero mais, tá? Então aqui, ó, cálculo, reações aqui, ó. Aqui eu tenho uma 15.9, aqui eu tenho 4.8. Então, 15.9 dividido por 4.8, eu teria que ter 3 vezes mais inércia no apoio central. Aqui eu coloquei 2 vezes, mas o que vai acontecer é que essa discrepância vai ser menor. Ó. Aqui vai para 4.7, 4.8, 4.8, aqui vai para 4.8 ainda, aqui chegou em 5 agora, aqui chegou em 5, onde antes estava em 5.7, entendeu? Então, o que acontece é que se eu faço pilar central com uma inércia muito maior, eu não tenho esse problema, tá? Como que a gente corrige esse problema do pilar, digamos, na minha estrutura, não deforma muito mais? Muito simples. Aqui eu tenho pilar 25 por 40 central, eu faço pilar 25 por 80. O que vai acontecer? 2.475 dividido por 2, 1.23. Tá? Então aqui vai virar 0.00124. Vamos colocar um 2,4 aqui não dá para cima, tá? E aqui vai dar 1.24 centímetros, ok? Daí se eu tiver o pilar central com uma carga com a rigidez dobrada, tá? A diferença de formação não vai ser crítica, tá? Ah, mas tem 0.8 milímetros de diferença. Tem, tá? Não é diferença crítica comparado com o que eu tinha antes, que era mais de centímetros. Entendido? Claro que se tiver a informação exata, perfeitamente igual, eu vou ter o modelo perfeito, mas essa diferença aqui não é crítica. Agora, aquela deformação que eu tinha muito mais pesada, porque eu tinha o pilar central sem inércia, não funciona. Tá? Sem área, desculpe, sem área. Tá? Eu preciso pilar com área. Entendido? E isso acontece muitas vezes. Quando o projetista vai pré-dimensionando software, ou eu lanço o software pré-dimensionado. Isso não funciona. Tá? Nunca faça pré-dimensionamento por software lançando sessão genérica, porque muitas vezes a sessão vai determinar o que ela vai pegar de carga. Entendido? E aí o que aconteceria aqui é o seguinte. Muitas vezes o que acontecia aqui seria que esses pilares da extremidade que falhariam. Por quê? Basicamente o que aconteceria é que, como o pilar central não tem inércia, inclusive tem um vídeo meu chamado Analise antes de corrigir, tá? Mas a questão é, como esse pilar central aqui não tem área de concreto, ou seja, não tem volume de concreto, ele não está pegando a carga. O que vai acontecer? Está indo mais carga para os pilares de extremidade. Quando vai mais carga para os pilares de extremidade, o que acontece? Os pilares da extremidade falham. Por quê? Porque o pilar central não tem área de concreto. Ele não tem capacidade de suportar carga, manda para os da ponta. O que vai acontecer? Os pilares da ponta vão falhar. Daí vai lá o apertador do botão, que não pré-dimensiona manual, e aumenta os pilares da ponta. O que acontece? Piora mais ainda esse modelo. Ok? Daí vai entrar numa reação bola de neve, que ele vai aumentar os pilares da ponta, vai piorar o modelo, ele vai aumentar os pilares da ponta e vai piorar o modelo. E daí ele vai aumentar os pilares da ponta. E daí, o que você acha que vai acontecer? Pois é, daí o que vai acontecer com o pilar do centro? O pilar do centro vai pegar menos carga, porque ele é pequeno, né, e os pilares da ponta estão aumentando, então ele vai começar a passar com menos e menos aço. O que o apertador do botão vai fazer? Porque ele não pré-dimensionou, opa, está passando com pouco aço, eu vou diminuir o pilar. O que acontece? Os pilares da ponta começam a falhar mais ainda. Reação bola de neve. Entendido? Por quê? Porque não se pré-dimensiona com software.
ok? Se você tentar pré-dimensionar com software, vai dar essa cagada aqui, entendido? Mas basicamente, essa questão aqui, eu poderia demonstrar outra analogia, tá? Uma analogia que a gente pode pensar também aqui é o seguinte. Imagina que isso aqui é aquelas... Sabe aquelas barras da academia? Imagina aquelas barras da academia, o cara vai fazer um agachamento, tá? Imagina que o cara consegue levantar 100 kg. Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, se a barra pesa 80 kg, a barra mais os pesos pesa 80 kg, ele fica embaixo da barra e empurra. Bom, como ele vai estar subindo, é como se os apoios da ponta, onde está apoiada a barra, não tem capacidade nenhuma, quando ele subir, vai acontecer o quê? Que ele vai tirar o peso total. Por quê? Porque a barra pesa 80, ele põe com 100, pronto, eliminou. Tá? Agora, imagina que o cara levanta 100 kg e tem 150 kg lá. Bom, ele vai chegar lá, vai empurrar com 100 kg, a reação central dele vai ser de 100, nas pontas vai ter 25. Ok? Agora, eu tenho 200 kg. 200 kg, ele chega lá, ele vai empurrar, vai conseguir levantar metade, 100 kg a reação dele, 50 cada apoio. Então, ele nem vai conseguir levantar a barra porque ainda tem reação dos apoios. Tá? E se está tem 500 kg na barra, ele levanta 100. Bom, ele vai chegar lá, vai empurrar só com 100. Ok? Então, o que vai acontecer é que o momento fletor ali vai ser positivo, ele não vai conseguir nem empurrar, nem deformar a barra. Por quê? Porque a reação nas pontas é muito maior. Entendido? Então a questão é que o apoio central ele tem que ter uma inércia adequada. Eu tenho peso de 200 kg, eu tenho que ter um cara lá capaz de suportar 200 kg. E se o cara não tem capacidade de suportar, minha ideia não é aumentar a capacidade de carga do equipamento. Né? Minha ideia é que o cara levanta mais peso ou que o peso diminua para conseguir levantar basicamente ali toda a região dele. Entendido? Mas a questão básica, se é isso, ok? Pré-dimensione sempre manual, depois você pode lançar no software, tá? E analise antes de sair corrigindo e reclamar, tá? Porque muitas vezes é aumentar onde está passando e reduzir onde está falhando que vai salvar a sua obra, beleza? Então isso aqui é uma forma de armadilha de rigidez que também tem vídeo sobre. Então até a próxima.